pessoal. Acho que nós já podemos dar início, esperamos aí uns minutinhos, ainda tem pessoas se conectando, mas o tempo é precioso, então vamos começar. Bom dia a todos e todas, em nome do IBDIC, muito obrigada a todos que estão se juntando a nós aqui nesse evento. Eu sou Solange Jones, eu faço parte da diretoria do IBDIC, e nós estamos fazendo mais uma vez um café da manhã, que são eventos rotineiros que o IBDIC faz, o IBDIC voltado sempre, dedicado a promover e estimular o debate nessa nossa área de direito da construção, e com uma visão multidisciplinar. São advogados, engenheiros, contadores, economistas, administradores, pessoas todas que lidam com essa área da engenharia, né, da área de construção. E hoje nós temos o prazer de contar com a presença de duas pessoas ilustres, muito ativas nessa área, que é Maurício Portugal Ribeiro. Maurício é advogado, Maurício é um especialista, em estruturação, regulação de projetos, é mestre em Direito pela Harvard Law School, professor de mestrado profissional da FGV. Maurício é advogado, vem atuando em diversos grupos econômicos, tem diversos trabalhos publicados, muitos artigos, é uma autoridade nessa área. E temos também a participação do Felipe Sandi. Felipe é um economista, né? Também formado em ciências contábeis. Felipe é um especialista em estruturação de novos projetos de concessões, em disputa de equilíbrio contratual, é mestre em finanças pela Universidade de São Paulo, coordenador do curso de modelagem econômico-financeira de concessões e PPPs. Felipe e Maurício fizeram um trabalho interessantíssimo, né, sobre um estudo quantitativo e probabilístico sobre combinação entre noções de previsibilidade, eventos, extraordinariedade de impactos. Então, hoje nós vamos bater um papo aqui, é um bate-papo informal, absolutamente interativo. Os participantes também têm oportunidade de colocar perguntas aí na nossa sala de bate-papo. Nós vamos, então, conversar sobre esse tema super instigante, que é o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, mas numa visão econômica, numa análise econômica do direito. E esse tema tem sido... eu vou dizer que nós teremos assim, um dia cheio de emoções hoje, né? Temos o Jogo do Brasil de tarde e agora vamos bater um bolão discutindo esse tema. O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro tem sido, né, há décadas, motivo de muitas polêmicas, muitas discussões, e especialmente nos últimos anos, por causa da pandemia e recentemente por causa da guerra da Ucrânia, que levou uma escalada de preços absurda. Esse tema de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro se tornou ainda um motivo de debates ainda mais acentuados, né? Desculpe, eu não me apresentei, eu trabalho há 37 anos nessa área de engenharia, e então, assim, vejo, né, acompanho toda essa história. Há 37 anos, né, discute-se essa questão de recomposição de equilíbrio contratual, mas a gente vem caminhando para mudanças muito relevantes. Temos a nova lei de licitações, que a partir de abril de 2023
vai passar a ser utilizada, substituindo a 8666, e então a nova lei de licitações trouxe inovações nessa área, nessa disposição do equilíbrio econômico-financeiro, e Maurício vai fazer essa abordagem para nós vamos discutir isso e discutir essa análise que eles fizeram sobre essa mudança da lei, que tirou o conceito, tirou a referência à área extraordinária dos contratos e passou a privilegiar e a fazer uma referência aos riscos considerados nas propostas. Então, eu queria abrir aqui as nossas conversas com o Maurício. Queria que Maurício, assim, nós vamos interagir, mas eu queria que você fizesse uma explanação para a gente, que nós temos o artigo 65 da Lei 8666, nós temos o artigo 124, né, da nova Lei de Licitações, da 14.133, que reproduziu quase que integralmente o artigo da 8666, com algumas alterações e tirando essa referência à extraordinariedade. Eu queria que você fizesse para a gente uma abordagem, dissesse que riscos você entende estão contemplados aí. Bom dia, Solange. É um prazer estar aqui no IBDIC. O convite originário veio do João Paulo e da Cristina Mastrobono. Queria agradecer ao IBDIC, na pessoa dessas duas pessoas que fizeram o convite. É um grande prazer estar aqui para falar desse tema. São temas, né, que são temas, digamos assim, da minha vida, né? Eu venho trabalhando com isso minha vida profissional inteira. E acho que para responder sua pergunta, eu preciso dar um passo atrás para falar um pouquinho do panorama e do desenvolvimento das ideias em torno desses dispositivos legais, né? O dispositivo, o artigo 65, inciso 2, a linha D, é um dispositivo que está em nosso ordenamento há muito tempo, né? A gente encontra lá do Decreto-Lei 2300, já tinha um dispositivo equivalente, né? E já há muitos anos, né, eu estou falando de mais de 30 anos, mesmo anteriormente à Lei 8666, se considerava, né, esses dispositivos que falavam em riscos, em eventos imprevisíveis, extraordinários, de efeitos extraordinários, sempre se falou, a doutrina jurídica sempre tratou isso como centro da ideia de equilíbrio econômico-financeiro no ordenamento jurídico, né? E a pergunta que eu sempre me fiz, né, e eu e Felipe estamos fazendo essa pergunta juntos há algum tempo, será que isso é mesmo centro do direito ao equilíbrio econômico-financeiro? Será que esse dispositivo é, de fato, né, aquilo que define a ideia de equilíbrio econômico-financeiro? E aí a gente pode começar, né, quebrando essa pergunta em pedaços, porque ela foi sendo respondida aos poucos ao longo dos últimos 10 anos, né? Eu acho que a primeira resposta, o primeiro pedaço de resposta, né, nesse quebra-cabeça, foi dado na hora que a gente começou a perceber que esse dispositivo, ele, na verdade, não tratava de equilíbrio econômico-financeiro. Ele tratava de distribuição de riscos, né? Separação entre um conjunto de riscos que é atribuído à administração e outro conjunto de riscos que é atribuído ao concessionário, usando essas noções, tanto vagas de imprevisibilidade, de extraordinariedade, ordinariedade, etc. Então, é um dispositivo sobre distribuição de riscos. E isso também nos permitiu, né, isso foi feito mais ou menos, a percepção disso foi feito mais ou menos ao mesmo tempo, que a gente começou a perceber, né, que havia
que equilíbrio econômico-financeiro e distribuição de riscos são coisas um pouco diferentes, né? Regras sobre distribuição de riscos tratam, né, da alocação da responsabilidade por lidar, né, por lidar, custear determinados eventos, né? A atribuição da responsabilidade por isso é a distribuição de riscos, eventos que geralmente podem perturbar ou ajudar o cumprimento das obrigações principais do contrato, né? Na outra ponta, regras sobre equilíbrio econômico-financeiro são regras sobre como a gente calcula as compensações entre as partes, compensações econômico-financeiras, quando ocorrem eventos que são risco de uma parte, mas impactou a outra parte do contrato. Quando a parte do contrato é impactada por um risco que está atribuído a uma outra parte, essa parte que foi impactada tem direito a uma compensação pela parte que assumiu o risco. As regras sobre como se dá essa compensação, um conjunto de regras sobre isso, são regras sobre reequilíbrio. Então, na hora que a gente começa a perceber que o reequilíbrio é um instrumento de operacionalização, um braço operacional da matriz de risco, a gente começa a ter, né, uma estrutura conceitual para ler esses dispositivos legais de uma forma diferente, né? Bom, então essa é a primeira coisa, o primeiro ponto nesse quebra-cabeça. O segundo ponto nesse quebra-cabeça é a percepção de que a distribuição de riscos deve ser sempre feita considerando o controle das partes sobre os eventos, né? Controle sobre a ocorrência dos eventos, né? E aí a gente pode associar aqui o problema da... Só para um começo de conexão aqui, né? Ocorrência com problema de previsibilidade. Quando você fala de previsibilidade, você está falando de ocorrência, frequência de ocorrência, né? Ou com o controle sobre os impactos do evento.